Damos as boas-vindas àqueles que participam do nosso espaço no Instagram. Que Deus te abençoe. Sendo possível, esteja conosco aqui na Reserva do Paiva, Rota dos Coqueiros, quilômetro 5.9. E hoje nós permanecemos na nossa meditação no livro de Daniel, mas temos hoje um preletor especial, né, que é o nosso pastor Dácio, que eu quero convidá-lo aqui à frente, nesse momento. Quero interceder pelo nosso irmão, que veio para ministrar a palavra que Deus colocou no seu coração. Pastor Dácio, ele é pastor do Ministério Amor e Graça, na cidade de Guarulhos, em São Paulo. É nosso irmão, companheiro do mestrado em Teologia Prática, que nós fizemos na Faculdade Batista do Paraná. E estava aqui, né, de passagem aqui por Pernambuco. E aí eu disse, rapaz, soldado no quartel, quer serviço, né? Então, convidei ele para vir fazer a nossa preleção de hoje. Ele aceitou com muito carinho, muita gratidão. Hoje a gente teve a oportunidade de almoçar juntos. E como é bom, né, a gente ter irmãos de verdade, irmãos de coração, que onde quer que a gente esteja, nós estamos conectados, né? E temos a alegria de recebê-los, de visitá-los. Em janeiro, por pouco, eu não estive lá na casa deles. Se não tivesse acontecido aquele com problema com a moto, eu teria ido lá na casa deles. Então isso é igreja, gente, tá? Isso é igreja. Isso vai além das placas das denominações, isso vai além de qualquer coisa. Isso é a fé em Cristo que nos une e que permitiu hoje, né, que houvesse não somente essa irmandade, essa camaradagem, mas também a disposição de Raquel e do pastor Dácio de estarem aqui conosco hoje, na Igreja Batista da Praia, que vocês já ficam sabendo, eles são descendentes de pernambucanos, tá? Tanto ele quanto ela são descendentes de pernambucanos, de pai e mãe, né, e vieram para reconhecer a terrinha. E vocês já ficam sabendo que aqui em Pernambuco a igreja de vocês é a Igreja Batista da Praia, amém? Na Reserva do Paiva. Essa aqui é a igreja de vocês a partir de agora, tá bom? Quero orar por ele e peço a vocês nesse momento para ficarem de pé, intercedendo pelo nosso irmão. Vamos pedir ao Senhor que use a sua vida e que ilumine o seu coração, para que ele possa falar com autoridade e que possa ser um instrumento de Deus para nós. Obrigado por essa vida, Deus, que de uma forma consagrada, responsável, de uma forma, Deus, generosa, vem hoje, Pai, para compartilhar, mesmo no seu tempo de férias, um pouco daquilo que o Senhor colocou ao longo da sua vida, da sua fé, da sua carreira pastoral, da sua caminhada, Deus. Carreira no sentido de caminhada contigo e com o teu rebanho. E hoje, Deus, ele veio para nos abençoar e nós intercedemos pelo pastor Dácio. Pedimos, meu Deus, que ilumine sua mente, que use sua vida como instrumento para o louvor da tua glória, que nós possamos estar com os corações ensináveis, prontos a receber do Senhor aquilo que o Senhor providenciou por meio do teu servo. Obrigado por ele, por Raquel estarem conosco e abençoe toda a estadia deles aqui em Pernambuco. Que seja, Senhor, na tua santa paz, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, igreja. Amém, amados. Graça e paz. É uma alegria estar aqui em Pernambuco, conhecer a terra. Meus pais são de Belo Jardim, né? Já são falecidos, mas eram de Belo Jardim. É um prazer estar aqui, né? O Nelson é um amigo precioso que a gente fez no Paraná. Como Deus faz as coisas loucas, né? Eu vim de São Paulo, ele de Pernambuco, começou a nos contar em Curitiba. Fizemos uma amizade e aí como ia estar aqui, eu falei, Nelson, vou estar passeando aí na sua terra, eu quero te ver. Ele falou, aproveita e vem na nossa igreja. É uma alegria estar com vocês. Posso segurar, Nelson? Eu sou mais... Gosto de segurar o microfone. Aí sim. E é uma alegria estar com vocês. Pode ministrar, só falar um pouquinho, né? Deus tem me dado uma graça de escrever livros. E Deus tem me colocado um objetivo de escrever um livro por ano. Eu tenho esse primeiro livro chamado Morte e Luto, Superando as Perdas. Esse livro tem sido algo que a minha mãe, mesmo morta, mudou minha vida com esse livro. O que aconteceu? Ela teve um câncer, estava em estado de metástase e eu acompanhei todo o tratamento, quimioterapia, rádio. E era uma loucura, porque era um tempo tão difícil, eu estava perdendo minha mãe, mas eu nunca fiquei tão próximo, tão íntimo dela. E ela me chama um dia à tarde, ela olha para mim e fala, filho,
Eu estava orando e o Senhor disse que meu tempo chegou. Estou partindo. Eu falei, mãe, não fala isso. Ela falou, filho, eu sei. Eu quero que você faça alguns desejos antes de eu partir. Eu falei, mãe, pode pedir se a senhora quiser. E ela falou, filho, me compra um vaso de orquídea. Foi o primeiro pedido. Eu fui na floricultura, comprei aquele vaso de orquídea mais lindo que tinha. Levei para ela, falei, aqui, mãe. Ela falou, põe aqui na sala. Eu coloquei. Falei, por que, mãe, esse vaso? Falei, filho, você sabe, eu sempre fui muito pobre, muito limitada financeiramente. Eu sempre sei ter uma orquídea em casa, eu não ia morrer sem minha orquídea. Imagina uma senhorinha morrendo ter esse senso de amor. Falei, mãe, tá bom, e o segundo? Vai lá, compra uma caixa de bombom, mas não compra aquele bombom vagabundo lá que você compra, não. Eu quero um Ferrero Rocher. Aí eu fui, né, comprei uma caixa de Ferrero Rocher bem grande, levei. E ela pediu para eu ligar para minha irmã Dilma, minha irmã mais velha. E a minha irmã foi lá para a casa dela e ela falou, filha, você durante esses últimos anos tem vindo aqui que a minha irmã ia todo dia limpar a casa, dar banho, fazer comida, cuidar dela. E eu não poderia partir sem agradecer a filha maravilhosa que você é. Então é uma forma de te honrar, tá, essa caixa de bombom. Deu bombom para minha irmã. E nós choramos muitos. Ela falou, filha, agora o último pedido. Eu quero que você traga suas duas filhas, a Manu e a Duda. Eu peguei minhas filhinhas e levei. Ela colocou a mão na cabeça das minhas filhas e falou assim, o maior presente que eu posso dar para você, filho, é que elas sejam para você aquilo que você é para mim. E começou a orar por isso. E eu chorava. Eu falei, mãe, a senhora não está com medo de morrer? Ela falou, filho, eu sei quem eu era antes de Jesus entrar na minha vida. Eu sei o que Jesus fez na minha vida. E eu sei para onde eu vou. Estou preparada. Aí a gente se abraçou, ela dormiu e não acordou mais. Como Deus tinha falado para ela. Eu estava numa paz, amados. Assim, bem. E, meu Deus, quando eu morrer eu quero ir igual minha mãe. Só que eu fui fazer o velório na igreja, eu que preguei. Eu estou do lado do caixão da minha mãe, com lágrimas no olho, e eu levo um tapão na cabeça do meu irmão. Pastor, não chora, tenha fé. Meu Deus, minha mãe morreu. Eu não posso derramar uma lágrima. Até chegou um pastor amigo, Darcio, para com isso. A Bíblia diz em Salmo 116, preciosas as obras do Senhor, a morte dos santos. Eu percebi que todas as pessoas que queriam me ajudar, na verdade, eu estava bem. Eu vi que a igreja não estava preparada para lidar com a morte como devia. E aí eu fui fazer o estudo, até a causa do mestrado foi esse, minha tese era como a igreja pode ajudar as pessoas, porque a Bíblia fala muito da morte, né? Do chorar, do teu tempo com Deus, né? E as pessoas, a morte, como a morte pode ser a vontade de Deus se a morte é a consequência do pecado? Nós não fomos feitos para morrer. Já percebeu, você teve até um animal morto, a cobra morta, não dá dó, porque a morte é inclusa, porque nós fomos feitos para a eternidade. Então a morte nunca foi a vontade de Deus. A vontade de Deus foi a eternidade. A morte é a consequência do pecado. Tanto que a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. E aí eu fiz um livro sobre como ajudar as pessoas. Isso saiu na época do Covid. E aí esse livro comecei a vender para vários lugares. Aí eu fiz segunda edição. Eu estou na terceira edição. Pessoas do Brasil todo pedem. Eu fui pregar igrejas de outros lugares. Então esse livro é um manual de ajuda a pessoas que perderam ou para auxiliar pessoas que perderam alguém. Tem esse segundo livro, Jesus nasceu no Natal, né? Porque eu sempre ouvi falar que Jesus não nasceu no Natal. Mas fala assim, não nasceu no Natal, nasceu quando? E eu comecei a fazer alguns estudos, eu descobri que a Bíblia fala que Jesus nasceu, e dá para calcular pela Bíblia, provavelmente final de setembro e começo de outubro. E por que isso é importante? Porque existe uma festa em Israel chamada Tabernáculos. Por isso que a Bíblia fala, o verbo se fez carne e habitou. Tabernaculou. Por isso que a Bíblia fala que as estalagens estavam cheias. Por que estava cheia? Porque era uma festa importante. Se não fosse uma data comum, estaria vazia. Não sei qual o feriado mais importante de Pernambuco, mas vamos por São Paulo, tem o de Aparecida. Fica tudo lotado. Por quê? É feriado, os hotéis enchem. Então, uma data. Aí imagina, Jesus vem e nasce na festa de Tabernáculo. E ele morre na festa de Páscoa.
Coincidência, né? Ele nasce numa festa e morre na outra. A festa de Páscoa matava um cordeiro perfeito. Ele morre como cordeiro de Deus. Perfeito. Na primeira Páscoa se colocava o sangue no umbral da casa, e onde tivesse o sangue, o anjo da morte não passava. Aquela família será salva. O segundo Jesus, o seu sangue é sobre nossas vidas, e onde está o sangue de Jesus nós seremos salvos. Aí Jesus vai ser enterrado. Ele é enterrado bem no dia da festa dos pães asmos, que era outra festa de Israel. Pães sem fermento. Então, assim como o pão ia para o forno sem nenhum fermento, Jesus foi para a sepultura sem nenhum pecado. Fermento é símbolo de pecado. Aí tinha mais uma outra festa, a festa das primícias. Como era a festa das primícias? Quando o povo fazia a plantação, a primeira colheita oferecia a Deus. Porque se Deus aceitasse a primícia, toda a colheita seria santa. Paulo fala isso. Então, o aceite de Deus pela primeira parte mostrava que toda a colheita seria aceita por Deus. Sabe quando Jesus ressuscita? No dia da festa de primícias. E é quando Deus aceita o sacrifício de Jesus, é certeza que todos nós que cremos nele seremos salvos também. Aí tudo bem, dá um intervalo e tem a festa de Pentecostes. No primeiro Pentecostes, Moisés vem e recebe a lei. No segundo Pentecostes, Pedro recebe a graça. No primeiro Pentecostes, o povo desobedece, cria o bezerro de ouro e, como consequência, morrem 3.000 judeus. No segundo Pentecostes, Pedro prega cheio do Espírito Santo e quantas pessoas são salvas? Será que é coincidência? Jesus vem cumprindo todas as festas. Existem as últimas 3 festas: trombetas, expiação e tabernáculos. Trombeta anunciava que as 2 estavam chegando. Nós vivemos nas trombetas, nós estamos anunciando Jesus está voltando, amém? Amém. Vai vir expiação, o povo comia ervas amargas, como sentir a amargueza, a consequência do pecado. Todos nós temos que ter a tribulação de 7 anos. E depois Jesus volta e tabernácula de novo sobre o seu povo. Então esse livro vai falar das festas, dos detalhes, de coisas assim. Algumas revelações que Deus me deu, eu sou meio doidinho. Vou dar o exemplo da Páscoa, né? Na Páscoa a gente comemora, desde que eu era criança, minha mãe, quando eu era católica. Jesus morreu em que dia da Páscoa? Da semana na Páscoa a gente comemora. Jesus morreu na sexta? E a gente fala que Jesus ressuscitou no domingo. Mas Jesus, a Bíblia diz que ele ressuscitou ao 3º dia. Vocês já fizeram a conta? Sábado, domingo. Não bate. No livro eu explico. A Bíblia mostra. E esse é o último livro que eu lancei no ano passado, Vivendo o Sobrenatural de Forma Natural. É nos meus 20 anos, vou fazer 25 anos de pastorado, e às vezes a gente fala de milagre, parece que milagre é aquela coisa só sobrenatural, e Deus no natural vai usar nas nossas vidas. Uma história, né, tinha um cunhado, minha cunhada mora até hoje em Votuporanga, interior de São Paulo, então são a 8 horas de onde eu moro. Ele sofreu um acidente, a Raquel foi antes, por causa da minha cunhada, aquela coisa de levar para o hospital, e eu estava com muita correria. E eu falei, amor, fica lá o tempo que for necessário. E eu tive um intervalinho de 2 dias de folga. Eu falei, amor, eu só vou visitá-lo e volto. 8 horas de viagem de carro. Cheguei, fiz a visita no hospital, saí com a Raquel, precisava mandar algumas mensagens e a internet não funcionava. O que eu fiz? Fui para um restaurante almoçar e pedi para usar a internet do restaurante. Eu tive que fazer aquele cadastrinho. Não sabia eu que apareceu lá no meu Facebook a propaganda do restaurante. Darcy está comendo em restaurante tal em Rio Preto, em São Paulo. Mas olha como Deus cuida de tudo isso. Fui num dia, comi no restaurante, dormi, no outro dia eu ia voltar para São Paulo. Umas 6 da manhã recebo uma ligação de um número enorme. Uma ligação de Portugal. Um amigo meu que estudou comigo na época do Senai, quando eu tinha 18 anos. Falou, Darcy, você está em Rio Preto? Eu falei, tô. Falei, cara, você pode fazer um favor para mim? Filho? Depende. Rapaz, eu estou morando em Portugal, estou abrindo uma empresa, as minhas documentações ainda não estão legalizadas, eu não posso voltar para o Brasil. E a minha mãe está em coma há mais de 1 ano no hospital em Rio Preto. A minha irmã está envolvida com drogas, sumiu, e eu não tenho nenhuma notícia da minha mãe. Será que você pode ir lá no hospital só para desencargo, ver como ela está e me retornar?
Sem problema, me dá o nome da sua mãe, eu vou. E nem pediu ajuda de um pastor, pediu ajuda de um amigo. Eu, na época que eu estudava, nem sonhava em ser pastor. Quando ele me dá o nome do hospital, opa, o mesmo hospital que meu cunhado estava internado. Falei, opa, Deus tem algo nisso. Chamei a Raquel para a gente ver, a gente vai, depois eu vou embora. Agora imagina você chegar no hospital para visitar uma mulher em coma, que eu não via há 25 anos, que eu nem lembrava da fisionomia dela, e ela estava em coma, não teria conversa. Fui procurar a enfermeira para pedir alguma informação para passar para ele. Expliquei essa situação para a enfermeira, e ela falou, não, te ajudo, senhor, só me fala o nome da paciente. Aí eu falo o nome da mulher. Essa enfermeira regala o olho, fala, meu Deus, corre lá, ela acabou de sair do coma agora. Eu entro no quarto, eu olho para ela, falei, oi, Eudércio, a senhora lembra de mim, amigo do Erlon do Senai? E ela começa a chorar. Eu falei assim, eu pensei que ia me fazer uma visita, mas Deus tem algo para fazer hoje. E aí, vocês compram o livro no final para saber o restante da história. Que bacana. O livro é 40, os três são 100, Pix, cartão, parcela, é uma benção. Esse foi um amigo meu que me ensinou, falou que é marketing, né? Muito bom. Né? Fala, eu fui pegar numa igreja, o pessoal falou, pastor, a gente vai tirar os 4 pneus, se você não contar o final da história, você não sai. Daniel 2:10, amados, está pregando a palavra, né? O pastor Nelson disse que vocês estão estudando sobre Daniel. O título dessa pregação é Como Reagir Durante as Pressões. Daniel 10 até o 23. Respondendo os caldeus na presença do rei, disseram, não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisas semelhantes de algum mago, ou astrólogo ou caldeu. Porque o assunto que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é a carne. Por isso o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos sábios, e buscar a Daniel e a seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei, por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Então foi revelado um mistério a Daniel, numa visão de noite. Então Daniel louvou a Deus dos céus. Falou Daniel dizendo, seja bendito o nome do Deus de eternidade a eternidade, porque deles são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força. Agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse assunto do rei. Daniel, né, foi um dos grandes homens da Bíblia. É interessante que a gente olha no Antigo Testamento, ele é um dos únicos homens da Bíblia que não cometeu, a Bíblia não fala nenhum deslize de erro na vida dele. A gente pode falar, Moisés teve um momento de ira, né? Teve Davi, né, o adultério. Você vai ver na Bíblia os grandes personagens bíblicos, a maioria sempre tem uma vírgula. Daniel é um daqueles que você olha e fala, não teve nada. Daniel passou por 2 impérios de culturas diferentes. Ele passou pelo Império Babilônico, como o pastor Nelson passou aqui, e depois pelo Medo-Persa. Ele passou por 5 reis diferentes, e sempre foi o braço direito desses reis. Imagina o nível de caráter, de integridade,
E Daniel, nesse momento, estava num momento difícil, né? Porque saiu um decreto do rei falando que ia matar todos, inclusive a ele. E nós vamos estudar um pouquinho como reagir às pressões da vida, porque hoje nós vivemos um mundo de constante pressões, de luta, de mudança, de batalhas. Eu vi muitas pessoas pedindo oração pelo filho. Não sei, aqui no Pernambuco, em São Paulo, muitos pastores, nós estamos tendo uma luta em São Paulo. Qual é hoje a luta? Os filhos que vão para a universidade. Porque às vezes os filhos tomam na igreja uma bênção, tudo, mas quando vai para a universidade, a cabeça muda, porque vai com os professores, com os novos amigos, e não querem mais voltar para a igreja. E a gente olha para a vida de Daniel, imagina, ele é adolescente, jovem, foi levado para a Babilônia, numa outra cultura, num povo totalmente pagão, e continuou sendo fiel a Deus. Ele, no coração, não propôs se deliciar com os manjares do rei, a gente pode usar como símbolo, né, com os prazeres do mundo. Daniel se manteve íntegro num mundo corrompido. Ele foi para um lugar de devassidão, mas continuou com o seu coração puro. Uma das coisas que a gente tem que aprender na vida é isso. Porque a gente vive num mundo, né, de pressão, e é um mundo de imagem. Não sei aqui, mas em São Paulo é barato. Tem uma igreja de muitos irmãos. Você vê o Facebook, o Instagram da pessoa, é uma pessoa. Mas quando você olha para a realidade da pessoa, é outra totalmente diferente. As pessoas vivem num mundo de aparência, onde a reputação é mais importante do que o caráter. E a Bíblia ensina, não, que o nosso caráter tem que ser maior do que a nossa reputação. Porque a reputação é o que as pessoas veem, o caráter é o que Deus vê. Reputação é o que eu faço quando todo mundo está vendo. Caráter é quando ninguém está vendo. Daniel é um exemplo de uma pessoa de caráter. Tanto na questão da oração, como foi lido aqui, o rei manda o decreto: ninguém pode orar. E o que Daniel vai fazer? O que sempre fazia. Não estava preocupado com a vida, não estava preocupado com o mundo. Estava preocupado em agradar a Deus. Hoje a gente vive num mundo onde a gente, né, essa pressão do mundo nos leva a agradar a maioria, né? Hoje a gente vive na cultura assim, nós temos que agradar a maioria. Não, Daniel não. Eu tenho que agradar a Deus. Esse é o coração de Daniel, e a gente vai ver algumas coisas. Porque a pressão, até no primeiro livro eu falo, no chinês é interessante a palavra dificuldade ou luta. No chinês é escrito numa palavra chamada Bipei. E Bipei significa assim, dificuldade ou oportunidade. Então toda pressão, toda luta, toda batalha, ou pode ser uma grande dificuldade ou derrota, ou pode ser uma oportunidade nas nossas vidas. Tem um rabino judeu que se salvou na Segunda Guerra do Holocausto e de um campo de concentração. Ele tem uma frase linda. Ele, depois ministrando, alguém perguntou para ele: rabino, como foi para você conviver esses anos com o pior de um ser humano, com os nazistas, com as torturas e a maldade? Ele falou assim: como se você conseguiu se manter puro? Ele falou assim: nos campos de concentração eu vi o pior do ser humano, violência, estupro, morte. Mas lá também eu vi o melhor do ser humano. Eu vi homens tirando a blusa e dando para uma criança que ele nem conhecia. E ele morreu de frio para a criança poder sobreviver. Eu via judeus tirando a comida da ração deles e dando para outro. E ele morreu de fome para alimentar o outro. Então, na dificuldade, eu vi o pior do ser humano, mas eu vi também o melhor. Então, as crises, as dificuldades vão revelar em nós ou o nosso pior ou o nosso melhor. Vai depender da forma que nós reagimos. Por isso que Deus permite pressões na nossa vida. Porque a pressão vai revelar em nós aquilo que está dentro. Tem um filósofo famoso, né, que ele usa aquela frase, né? Tem um ditado popular que fala assim, né? A ocasião faz o ladrão. Ele fala, não. A ocasião revela o ladrão que já está dentro. Ela não faz. Porque quem tem caráter, a ocasião não vai mudar em nada aquilo que a pessoa é. Esse era Daniel, um homem assim. E vamos entender aqui nesse minuto algumas características de alguém de caráter nessa passagem. Primeiro,
Alguém de caráter enfrenta o problema de frente. Olha que coisa louca. O rei, né, ele fica doido, por quê? Imagina, ele tinha uns sábios que direcionavam a vida dele. E ele tem um sonho e ninguém consegue resolver. Essa é a questão de todas as falsas religiões. Porque todas as falsas religiões, ela vai resolver até um certo ponto. Mas só Jesus tem a chave da vida eterna. Só Jesus nos dá a esperança. Só Jesus que nos leva à totalidade. Uma vez eu brincando, né, eu brinco assim com... Eu vi uma frase legal do ateu, né? Falou assim: o ateu diz que a criação é a maior obra-prima feita por ninguém. Quando você veio para uma praia dessa, eu estava falando com a minha esposa, ele estava desfrutando. Piscina natural. Como pode falar que isso é obra do nada? A gente vai para qualquer religião, você vai ver que ela vai ter um limite. Todas. Mas a nossa não. Eu até brinco, né? Tá bom, ó. Se você tiver certo e eu tiver errado, uma vez eu brinquei assim, né? Fiz uma pregação assim. Mas foi o espírita. Ele está certo, eu estou errado. O que o espiritismo prega? Que eu tenho que fazer boas obras, que eu tenho que ajudar pessoas, que eu tenho que fazer coisas boas. Nós não fazemos tudo isso. Então, se eu estiver certo, eu estiver errado, quando eu morrer, eu estou bem. Mas se eu estiver certo e eu estiver errado, ele está lascado, porque é só Jesus que salva. Budismo, você tem que ter autocontrole, concentração, não pode perder, tem que contemplar. Mas ele não faz isso? Faz. Se ele estiver certo, eu estou de boa. Mas se eu estiver certo, ele está mal. Então, se você for pegar todas as religiões, as partes boas, nós praticamos. Só que nós temos um diferencial. Nós acreditamos que não são boas obras, que não são atitudes, mas só Jesus Cristo nos salva e nos tem o caminho da vida eterna. E aí Nabucodonosor está doido, porque os caras aconselhavam ele para o sonho deles. Falaram assim: me conta o sonho que eu conto a revelação. Fala: não, eu quero... Vocês não são bons? Vocês não são... Me conta. E ninguém pode. E aí ele fica enfurecido, porque ele se sente enganado a vida toda. Ele manda o decreto: mate todos os sábios. E Daniel era considerado um sábio, porque ele era um homem que era muito usado por Deus. Agora, olha que coisa louca. A Bíblia fala, versículo 16, versículo 14. Você descobre que o rei mais poderoso do mundo quer te matar. O que você faz? O que qualquer pessoa faria? Foge. Eu vou me esconder. Eu vou sumir. E o que Daniel faz? Vai lá falar com o rei. Rei, me dá um tempo, que o Deus a quem eu sirvo vai me dar a interpretação. Ele faz o oposto do que todas as pessoas normais fazem. E o mal hoje, e Daniel nos ensina isso: quando você tiver alguma dificuldade, alguma pressão, amado, enfrente o problema de frente. Não postergue, não adie. Sabe, o nosso mal hoje, a gente vai deixando as coisas passando. Né? Eu ministro muito com casais, com a Raquel. A gente, Deus tem dado essa direção. Por que muitos casamentos acabam? Não é de um dia para a noite. São pequenas atitudes que o casal não vai resolvendo, que vai passando por cima, que vai jogando por baixo do tapete e vai acumulando, e um dia a destruição. Porque eu não vou resolver. Você tem uma dificuldade de confrontar, de olhar. E confrontar não é brigar, confrontar é mostrar o nosso ponto de vista. É resolver situações, é resolver com o filho, é resolver com o pastor. E nós não, nós somos uma cultura de fuga. Eu me escondo, eu fico no meu mundinho. Daniel não. Ele quer me matar? Ei, eu estou aqui. Vamos conversar. Vamos resolver. Então a primeira coisa, querido, quando você tiver alguma situação difícil, não tenta fugir do problema. Encare ele de frente. Seja qual for. Quanto mais você enfrentar e não postergar, mais rápido virá a solução na sua vida. Não ensina isso. Ele vai ao comandante que estava matando, versículo 14, e ele fala: por que você está se apressando tanto em matar? Me manda falar com o rei. Eu vou lá. Segundo ponto que eu aprendo com o Daniel, que é tremendo. Ele procura os 3 amigos. No versículo 17 vai falar que se tornam Sadraque, Mesaque e Abednego, Azarias, Ananias e Misael. E ele fala assim: vamos orar, vamos
buscar a Deus juntos para que isso seja resolvido. Segunda coisa, quando estiver com um problema difícil, procurar conselho de pessoas espirituais. A Bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria. O mal que hoje deve ter perdido uma cultura, e isso acho que é um dos piores problemas da destruição da família, porque meus pais eram pernambucanos, a gente tinha uma cultura muito rígida de respeito. Então vamos supor, meu pai chegava em casa, eu tinha que falar bênção, pai. Minha mãe chegava, eu acordava bênção, mãe. E minha mãe falava, Deus te abençoe. Já era liberado algo na minha vida. Meu pai chegava em casa, eu lembro que eu tinha que pegar o chinelo e colocar. No sofá, o meu pai tinha o lugar dele. Na mesa, antes do meu pai almoçar, ninguém almoçava. E a gente aprendia a saber o quê? Existe uma autoridade, existe alguém. Hoje em dia, com a nossa mudança de cultura, não sei aqui, mas em São Paulo, se seu pai chegar em casa, se não comer rápido, os filhos não deixam nem comida para ele. O pai parou de ser senhor, passou de ser você. A mãe parou de ser senhora, passou a ser você. E as pessoas lidam com essa falsa amizade, mas é uma quebrança de cultura, porque a gente tem que entender que Deus coloca pessoas, e a Bíblia fala que toda autoridade é colocada por Deus. E aí quando eu começo a entender que tem pessoas que Deus coloca na minha vida, que vão ser canal de bênção, eu entendo que todas as decisões têm que ser pautadas por conselhos. Quando eu chego para o pastor Nelson e peço um conselho, mas eu vou pedir para o pastor isso, não é só o pedir, mas uma palavra liberada por uma autoridade de Deus sobre a minha vida tem um poder espiritual muito forte. Quando eu tenho uma amiga, mulher de Deus, é forte. Porque eu falo, o amigo, não sei se você tem costume em São Paulo, eu só vou pegar, tá? E me perdoa se não é costume. Repita comigo. Um amigo fala o que eu preciso ouvir. Não o que eu quero ouvir. Sabe quem é amigo seu? Quem te ama é o que fala não. É o que fala você está errado. É o que fala vamos orar primeiro. O mal nosso que às vezes acha que é amigo é aquele que sempre nos apoia. E às vezes ele precisa do conselho e fala, opa, eu não vou procurar a pastora Miriam, porque ela, eu sei que ela vai falar que está errado. Aí eu vou procurar a minha amiga, que eu sei que ela me apoia. Só que o conselho da minha amiga vai me levar para o buraco. Daniel foi procurar os 3 amigos, e ele vai ver em Daniel 1, que é os que fizeram o jejum com ele e não se contaminaram. Eram 3 homens de Deus. Opa, eu estou com um problema, eu vou procurar pessoas de Deus que vão me ajudar a fazer as escolhas certas segundo a direção de Deus. Então, segundo ponto importante, pressão. Procure pessoas de Deus, procure pessoas que vão orar por você, procure pessoas que você sabe que os conselhos dele vão ser sábios, e procure pessoas que muitas vezes o conselho dele vai ir contra a minha vontade, e muitas vezes por obediência eu vou seguir. Eu falo isso na minha vida. Eu tenho lá um pastor João, eu já tive situação dele falar tudo aquilo que eu não queria fazer, e por obediência eu fiz. E depois de um tempo eu vi que ele estava certo e eu estava errado. Se eu fizesse aquilo que eu queria, me dar mal, eu ia quebrar. Então muitas vezes na nossa vida a gente vai ter pessoas assim que vão ser os nossos conselheiros. Então com a pressão, eu tenho que ter pessoas, eu tenho que olhar na minha vida. Quais são as pessoas que Deus colocou sobre minha vida como autoridade? Pode ser o marido, a esposa, a família, pai, mãe. Mas eu tenho que ter pessoas na minha vida que possam falar abertamente para mim. Não o que eu quero ouvir, mas sim o que eu preciso ouvir. Fiéis às feridas feitas por amigos. Terceiro, saber que a primeira coisa quando a gente tem uma situação difícil de pressão é não fazer nada, é buscar a Deus. Daniel tem um decreto do rei falando que vai matar os sábios. Ele vai para o rei, pede um pouco de prazo, e sabe o que ele vai fazer? Ele não vai buscar solução, mas ele chama os amigos para orar, para buscar em Deus a direção daquilo que Deus tinha para a vida deles. Então a primeira coisa que Daniel faz: Deus, eu preciso da sua direção.
Essas palavras assim, quando eu tenho muita coisa para fazer, a melhor coisa que eu tenho para fazer é nada. É buscar e contemplar a Deus. É orar. Tem um livro do Bill Hybels que eu acho lindo. O título fala assim: ocupado demais para não orar. Quanto mais coisas eu tenho para decidir, mais eu tenho que buscar a direção de Deus. Daniel vai lá com os amigos. Vamos orar, vamos buscar em Deus, vamos buscar as direções de Deus, porque muitas vezes a pressão nos leva a tomar decisões precipitadas, que fogem de Deus. E às vezes de sair daquela situação, por agir por impulso, agir por emoção, a gente acaba tomando decisões erradas. Daniel, não, eu preciso orar. Uma das coisas que a gente tem que aprender na vida é que eu não posso tomar, eu ensino sempre lá na igreja assim, eu nunca respondo sim na hora. O não eu respondo na hora. O sim eu falo, espera que eu vou orar. Porque quando você dá um sim, você já se compromete. O não você pode dar uma coisa errada, você fala, não, estou fora. Agora para dar um sim, pensa. Vou dar um exemplo, o irmão aqui, ó. Vou dar no normal. Eu sou o pastor Darcio. Eu falo, irmãos, vim de São Paulo aqui e Deus me falou que eu ia receber um carro aqui em Pernambuco. E você, quem Deus escolheu, você me dá o carro? Não. Vai falar ou não? Ou vai falar o quê? Um irmão espiritual? Irmão, é complicado um carro. Eu tenho que falar com a minha esposa. Eu tenho que orar primeiro. E se Deus confirmar, quem sabe? Não é assim que a gente faz? Agora eu inverto. Irmão, vim lá de São Paulo e tal, eu estou com o meu carro, e Deus me tocou para te dar esse carro. Qual é a resposta geralmente? Muito obrigada. Muito obrigado, Deus abençoe, Deus é bom. Porque propostas que são boas aos nossos olhos, a gente não ora. É verdade. E é o risco. Quando é ruim aos nossos olhos, a gente fala, vamos orar. É verdade. Quando não é igual o jovem, né? Eu brinco assim, né? Você fala do jovem, eu brinco com as meninas. Já percebeu? O menino é de Deus, estudioso, trabalhador da igreja. Aí chega pra menina bonitinha e fala, estou interessado em você. Aí a moça fala, vamos orar. Quando a menina fala, vamos orar, coitada, já era. É um fora educado. Porque ela está falando da forma, não quero você. Quando aparece aquele gatão, aquele pão bonitão, marombado, lindo, ela não ora. É verdade. Ela dá o sim. Aí depois que dá o sim, pastor Darcio, eu estou namorando com o rapaz, o que você acha? Eu falo, querida, você já está namorando? Não adianta eu falar alguma coisa? Se eu falar para terminar o namoro, você vai terminar? Não. Então, você devia ter perguntado antes. Então, às vezes a gente pensa que falar com a liderança, orar, é comunicar, não, é pedir direção. Daniel, opa, eu preciso pedir direção de Deus. Por qualquer proposta na minha vida, eu preciso pedir permissão, eu preciso pedir direção. Mesmo que a proposta seja vantajosa aos meus olhos, eu tenho que saber qual é a vontade de Deus. Porque os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. De repente, aquela proposta que é menos vantajosa aos meus olhos é a direção que Deus vai me levar ao meu destino. Quarto, tomar posse pela fé da vitória. A Bíblia fala que Daniel teve uma visão de noite. E ele já começa a declarar e louvar a Deus antes mesmo de falar ao rei. Para ele, aquela visão que ele teve foi a resposta de Deus. É interessante que a Bíblia não fala que Daniel teve um anjo apareceu para falar dele sobre o sonho, não fala que Deus apareceu para ele, a Bíblia não fala que foi algo sobrenatural, mas fala que ele teve uma visão. Mas ele estava tão convicto que ele estava orando e que Deus ia responder a oração, que ele pegou aquela visão como uma resposta de Deus para ele. O mal que muitas vezes a gente pede sinais para Deus e Deus manda. E a gente... Vou contar duas historinhas para vocês entenderem bem isso. Conta a história, tem uma fábula de um homem que ele morava numa cidade. E é uma história, tá? Não tem nada de Bíblia aqui, é uma fábula. E começou a inundação.
E aí quando começou a inundação, um vizinho passou correndo e falou, cara, corre, eu vi no noticiário, diz que a inundação vai destruir tudo aqui. Ele falou, não, calma, eu sou crente, eu estou orando, Deus vai me salvar. E aí a água começa a subir, aí já não dá para andar a pé, mas passa alguém de barco e fala, cara, pula aqui no meu barco, a inundação está aumentando, vai morrer todo mundo. Ele fala, não, eu estou orando, Deus vai me salvar. Continua chovendo, a inundação está lá no telhado, ele está em cima do telhado, vem um helicóptero dos bombeiros, fala, cara, segura a corda, a chuva está aumentando, ninguém vai se salvar. Ele fala, não, Deus vai me salvar. E a água vem e mata ele. E o primeiro questionamento para Deus, Deus, por que você falou que ia me salvar? Eu queria que o Senhor me salvasse, até esse mês o Senhor me salvou. Deus falou, rapaz, eu mandei um vizinho te avisar, você não quis ouvir. Eu mandei um barco para você, mandei até um helicóptero, e você não quis? Como você está reclamando? Então, muitas vezes, o sobrenatural de Deus vai acontecer de forma natural. Às vezes é uma pessoa, às vezes é um auxílio, às vezes é uma dedicação. E às vezes a gente olha as respostas de Deus e não entende que é Deus responder. Vou dar um exemplo bobo lá em São Paulo. Às vezes a gente está numa região de periferia e às vezes a nossa igreja dá muitas cestas básicas. E aí às vezes a gente vai dar cesta e a pessoa fala, que vergonha. Fala que você tem visto como uma resposta de Deus. Então, em vez de receber aquela cesta básica, fala, meu, obrigado, Deus, porque o Senhor está tocando o coração de alguém para me abençoar e não vai faltar alimento esse mês, ela vê como uma maldição, como uma vergonha. Muitas vezes a gente está na vida e a gente não começa a entender os livramentos que Deus vai nos dando, as direções que Deus dá. E às vezes Deus me conversa de informar. Eu estava falando isso com a Raquel, foi interessante. A gente ia ver o irmão da Raquel aqui. E a gente estava batendo papo com o Nelson, e eu ia vir amanhã para cá só para ver ele. No segundo ele falou, não, Deus, mas aqui está 10 minutos daqui, rapaz, você vai vir de lá para voltar. Aí, aproveita e vai hoje. Eu peguei, opa, vamos hoje. A gente passou correndo. Será que amanhã, quando eu viesse daqui, de lá para cá, poderia ter tido algum acidente, algum interpé? Ninguém sabe. Mas eu estou com o homem de Deus, do nada, sai a conversa e vem uma direção, eu falei, opa, é Deus. Eu não sei o que poderia acontecer, poderia não acontecer nada, mas opa, por dúvida, eu vou ver a mão de Deus. Então quando a gente começa a conversar com pessoas, pegar conselho, pegar esses prestes que é Deus falando, a nossa vida muda. Quinto, deixar claro a todos que é Deus e não é você que resolve. No versículo 27, Daniel diz assim, respondeu Daniel na presença do rei, dizendo, o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos podem declarar. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho, as tuas visões, da tua cabeça que tivesse na cama. E declara tudo. Olha que interessante, Daniel aparece para o rei e fala, rei, eu vou te revelar, mas não sou eu. Há um Deus que está sobre todas as coisas. Uma das coisas que a gente tem que aprender no Evangelho, amado, toda glória tem que ser dada a Deus. Não é a nossa sabedoria, não é a nossa força, não é a nossa inteligência, não é o nosso jeito. É Deus que faz todas as coisas. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Daniel chega por rei e fala, rei, não sou eu, mas existe alguém que faz todas as coisas. Quando a nossa vida, amado, começa a acontecer as coisas boas, às vezes a gente vai sendo a pressão, da dificuldade, e a gente orou buscando, a gente tem que saber, agora tem que ser dada a Deus. O mal que às vezes a gente fica pensando, foi do meu jeito, foi da minha forma, não. A gente tem que entender, foi Deus, é Ele que faz. Ele deu isso no coração, não é minha sabedoria. Ele era uma pessoa muito sábia, ele era uma pessoa muito inteligente, ele era uma pessoa muito capaz, mas ele entendia que todo o segredo do seu sucesso vinha de Deus. Uma das coisas que a gente aprende na vida é isso. E se a gente começar a entender isso, a nossa vida vai ficando cada vez mais fácil. Deixa eu contar uma historinha bem para a gente entender isso, e depois eu vou contar outra, mas vou encerrar. Foi esses dias com a nossa netinha. Eu estava lá em casa, uma segunda-feira à noite, aí liga um grande amigo meu, Ailton.
Ele sofreu um acidente, ele é engenheiro elétrico, ele machucou as mãos, ele não está podendo dirigir muito. Pudesse, eu preciso de um favor seu. Eu falei, cara, me fala, pô. Meu, eu tenho um cliente amanhã agendado e a pessoa que quer me levar de carro não vai poder. Ele não está podendo dirigir muito, porque tem um acidente na mão. E isso é um cliente bom e eu não posso perder. Você me leva? Eu falei, pô, eu estou cheio de serviço. Eu falei, meu, eu já tentei muitas pessoas ser seu ocupado. Você é o último, me quebra esse galho. Aí eu desmarquei aquilo e falei, eu vou. Avisei a Raquel e a interior de São Paulo. Fui com ele dirigindo, a gente foi fazer a visita. Visitamos a empresa, voltamos, aí falou, vamos almoçar, vamos pagar o almoço. A gente parou numa outlet muito grande lá em Sorocaba. Aí a gente falou, eu estou querendo comprar um tênis, vamos dar uma olhada? Daí a gente entrou na loja da Nike lá. Olha as coisas loucas que Deus faz. A gente entrou na loja da Nike e tal, aí foi vendo os tênis dele, aí eu estou passando lá. Aí tinha, como eu sou grandão, o meu pé é grande. Aí tava assim, promoção Nike, últimas unidades. O preço tava lá embaixo. Falei, opa, calcei, comprei, fiquei todo feliz. Eu comprei um Nike por 15% do valor, tava de graça. Aí cheguei em casa todo feliz, né, com a sacolinha da Nike, bonita. Aí falei, amor, ó o que eu achei. Antes de contar, como toda boa mulher, a primeira pergunta, não tinha do meu número? Falei, não, amor, era uma promoção. Não... Aí ela falou, Darcio, você não vai acreditar. Falei, o que foi, amor? Pô, hoje eu fui pro shopping com a Sara, comprar um tênis pra ela. E quando a gente entrou na loja, minha netinha de 5 anos, ela começou a olhar lá uns tênis da Nike e falou assim, vovó, eu quero comprar um tênis da Nike pro vovô. Aí ela disse, tá muito caro, Sarinha, ora a Deus para dar o tênis pro vovô. Só falou isso. Aí, tudo bem, nesse dia eu volto com o tênis da Nike. Da Nike eu falo, amor, tive uma ideia então, não mexe, deixa ele embrulhadinho na sacola, e amanhã quando a Sara vir, eu vou pedir para ela dar para você. Beleza, eu tô lá no computador trabalhando, ela aparece assim, fofô, ela chama de fofô. Fecha o olho, tem uma surpresa para você. Aí eu fecho o olho, ela vem. Olha o tênis Nike que eu comprei para você. Eu, que lindo! Eu que comprei, vovô. Aí todo mundo chegava em casa, a menina que nos ajuda na limpeza, Gilda, olha o tênis que eu comprei pro vovô. Olha o meu irmão que trabalha comigo, olha tio, o tênis que eu comprei pro vovô. E eu fiquei pensando, falei, meu Deus, eu que fui na loja, eu que escolhi, eu que comprei e eu que paguei. E ela tá se achando. Eu senti como se Deus falasse comigo, sabe por que eu fiz isso? Você faz isso comigo toda hora. Eu que faço tudo e você pensa que está fazendo alguma coisa. Eu que preparo, eu que ajudo, eu que faço. Você só entrega aquilo que eu já preparei para você. Quantas vezes a gente acha, né? Eu preguei, a pessoa veio para Jesus. Amado, já tem pessoa que orou, pessoa que pregou, pessoa que testemunhou. É um processo. Eu não ganho ninguém para Jesus. Quem ganha a pessoa para Jesus é Ele, na soberania dele. Eu orei, a pessoa foi curada, amado. Não foi porque Deus tinha um propósito, eu só fui um instrumento. Se não fosse eu, seria outro. Sabe? Nós sem Deus não somos nada. Deus sem nós continua sendo o Deus poderoso que faz todas as coisas. Amém. Eu noto isso no coração. Eu tenho aprendido a cada dia. Sabe? De me entender. Eu sou. Nós não somos nada. Se não for a mão de Deus na nossa vida. Porque eu falo isso com tanta propriedade, amados, e até da pregação. Uma época da minha vida, eu estava com a igreja crescendo. Eu era gerente de uma empresa. Então a igreja crescendo e a empresa crescendo. Estava bem ministerialmente e financeiramente. E aí eu fiquei numa luta eterna, porque aí os dois cresceram, estava todo mundo requerer muito tempo, e eu estava me dividindo. Eu decidi, não, eu vou servir a Deus. E eu abri mão do emprego para ficar só tempo integral na igreja. Tomei essa decisão, falei para o dono da empresa,
combinei a minha saída da empresa, né? Fiz o acordo financeiro e eu lembro que eu saí da empresa na sexta-feira à noite. Ele falou que no final de semana já ia depositar o dinheiro que eu tinha para receber, que era um dinheiro alto. E no sábado feliz fui para a igreja, sozinho, orar. E eu pensei, opa, com o dinheiro que eu vou ganhar vai dar para fazer uma boa reforma na igreja, porque eu ia fazer um dinheiro alto da empresa. E o telhado eu precisava, vou pagar a reforma do telhado. E aí fui eu lá no telhado, sozinho, ver um pouco a condição do telhado. Eu estou em cima do telhado, eu tropeço e caio. 8,5 metros. Caio sentado. Quebro fêmur, bacia e coluna. No momento da queda, eu já perdi toda a sensibilidade daqui para baixo. Fui levado para o hospital às pressas, o Hospital Geral de Guarulhos. Fiquei 15 dias na UTI, os médicos fazendo toda a ressonância, porque tinham certeza que pela queda em minha altura deu algum descolamento de órgão interno, tinha alguma hemorragia, eu tinha perigo de vida. E aí, graças a Deus, não teve nenhum descolamento. Mas o diagnóstico é que eu tinha ficado paralítico, porque eu não tinha, como eu caí sentado, a minha vértebra fez o efeito sanfona. Então, a minha L2, a lombar 2, esmigalhou, eu fiquei sem uma vértebra. E eu não tinha nenhuma possibilidade. Só que como eu estava sem a vértebra, tinha um perigo de eu ficar tetraplégico, eu já estava paralítico. E o diagnóstico é que se não fizesse uma cirurgia de contenção, eu poderia ficar tetraplégico. Só que o hospital lá não tinha estrutura, me mandaram para o hospital de São Paulo, Santa Casa, que é o hospital referência. Fui para o hospital e eu fiquei quase 4 meses internado. Porque ia ter que colocar uma prótese no lugar da minha vértebra. Essa prótese não era fabricada no Brasil, só nos Estados Unidos. E tinha que ter autorização dos valores do governo. Demorou. Agora imagina, num dia eu sou um pastor e um gerente, no outro dia eu estou no hospital, eu não sou nada. Para dar minha comida, eu não podia comer porque eu ficava com a vértebra quebrada, eu ficava assim. Então, eles tinham que dar só um pouquinho e me dar comida na boca. Eu não era capaz nem de me alimentar sozinho. As minhas fezes, tinha que ver as enfermeiras trocar. Eu passava tanta vergonha, porque imagina um enfermeiro, só que imagina, eu sou desse tamanho, e eu estava com a vértebra quebrada. Então, qualquer movimento em falso poderia me deixar tetraplégico. Então, eu chamava movimentação hidrópica. Era movimentação hidrópica. Tinha que vir 4 enfermeiros, pegar em meu corpo, eles contavam 1, 2, 3 e me viravam de uma vez. Eu ficava orando, Deus, que ele saiba contar direito. Porque se um puxasse errado, poderia. E outro vinha e me limpava. Imagina, aí vinha 5 enfermeiros limpar as minhas fezes, porque eu não era nada. E aí imagina a dor, porque eu estava com a coluna partida e com a bacia. Só que os enfermeiros assim, qual era a primeira preocupação? Hemorragia interna. Qual a segunda? A coluna. A bacia eles não cuidavam. Então quando eles me viravam, era em cima da bacia quebrada. Dor insuportável. O dono da empresa, que era meu amigo, era crente, quando ele soube que eu se acidentei e eu estava para morrer, ele não pagou o que ele me devia. Me deu o calote. E eu fui orar a Deus, sabe o que Deus falou? Não coloque na justiça, você vai depender de mim. Fiquei 5 meses internado. No hospital era tão difícil, porque imagina, é um hospital enorme, as enfermeiras tinham que alimentar todo mundo, e eu era o último, porque para mim eles tinham que dar na boca. Então eu ia comer comida de hospital gelada todo dia. E fui aprendendo que eu não era nada. E eu falava, Deus, se o Senhor um dia me fizer voltar a andar, aonde eu for vou dar testemunho disso. Só contar, lá foi tantas experiências nesse hospital com Deus, mas contar a última. Foi marcada minha cirurgia, depois de quase 4 meses de internação. Só para você ter ideia, minha cirurgia tinha 25 pessoas na sala, eu contei. Por que a minha cirurgia é tantas pessoas? Porque veio a equipe de vascular, eles me cortaram pela frente e arrancaram meus órgãos. Aí veio a equipe de neurocirurgiões, que iam colocar essa próxima no lugar da minha vértebra.
E depois a equipe vascular vinha novamente e colocou todos os meus órgãos para dentro e costurou. Só pra você ter ideia, minha cirurgia durou 12 horas. Eu apaguei na quarta-feira às 7 da manhã e fui acordar a quinta-feira às 7 da noite. Eu fiquei 36 horas desacordado. Quando eu acordo na UTI, pós-operações de grande porte, eu acordei e a UTI lá que tem é mais monitorada que a UTI. Como é essa UTI? Ficam só 4 pacientes no máximo, em leque, e fica uma enfermeira no centro. E essa enfermeira tem que ficar 24 horas. Se ela precisar ir para o banheiro, ela tem que ligar, uma outra atender ela. Não pode ter que ficar monitorado 24 horas. Eu acordo da cirurgia, sou desentubado, passando mal, e depois de um tempinho eu falo assim, água, eu peço um pouco de água para ela. Ela vem me dar água. Essa mulher olha para mim e fala assim, o que aconteceu com você que você está com essa cirurgia tão grande? Tenho 55 pontos, eu sou cortado de fora a fora aqui. Eu pensei, eu quero de uma altura. Ela olhou para mim e brincou assim, você está me empinando pipa? Não sei se aqui chama pipa naquele brinquedo. Eu falei, sabe quando você percebe que a pessoa está querendo conversar, é aquelas pessoas meio indiscretas, imagina, você sai de uma cirurgia, cabeça doendo. Eu falei, meu Deus, eu vou dar uma de religioso para ela vazar. Não, minha filha, eu sou um pastor. Eu estava na igreja, consertando a igreja, e eu caí. Aí eu pensei, ela vai fugir. Quando eu falo que eu sou pastor, essa mulher regala o olho e fala, meu Deus, Deus respondeu minha oração. Você está aqui. Eu fechei o olho e falei, Deus, eu prometi que se eu saísse vivo da cirurgia eu ia pregar, mas hoje não, Deus. Aí eu senti assim algo no meu coração, você está aqui por acaso? Eu abri o olho e falei assim, por que a senhora está falando isso? Ela falou, porque eu sou desviada do Evangelho. E hoje eu descobri que meu marido tem uma família fora do casamento. E aí, eu sou enfermeira, eu peguei as medicações para me matar. E quando eu ia tomar, eu ouvi uma voz dizendo, filha, não faz isso que eu te amo. Ela falou, Deus, você não me ama, eu sou desviada, não tenho mais esperança. Eu falei, eu te amo. E ela disse para mim, eu falei, Deus, se o Senhor me ama, eu vou para aquele hospital cuidar daqueles moribundos na UTI. E no meio daqueles moribundos, o Senhor vai ter que mandar alguém para pregar. Mas para eu saber que não é coincidência, aí é o Senhor, não pode ser qualquer um não, tem que ser um pastor. Eu, quem Deus mandou, eu estou arrebentado. Essa mulher se reconciliou com Deus. Restaurou a família. Até no hospital, Deus tem propósito nas nossas vidas. Minha mãe até morrendo, usa o livro dela, a gente ouve do Brasil todo, pessoas têm sido curadas. Até a morte dela tem influenciado vidas. Amado, nada acontece na nossa vida por acaso. Porque tem um Deus poderoso que está no controle de todas as coisas. Esse decreto, esse sonho do rei que parecia o fim para Daniel, quando acontece, Nabucodonosor se rende e fala, não existe Deus como o Deus de Daniel. E a Bíblia diz que colocou Daniel sob governador de todos. Aquilo, amado, que na sua vida pode ser uma afronta, uma luta, uma dificuldade, se você colocar na mão de Deus, pode ser uma oportunidade de Deus ser glorificado através da sua vida. Vamos colocar de pé nesse momento. Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é a sua dor, eu não sei qual é a tua dificuldade. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Mas vamos fazer como Daniel. Vamos entregar a esse Deus poderoso. Daniel sabia que a resposta não viria da sabedoria, mas sabia que viria de Deus. Eu não sei, amado. Eu falo da minha vida. Eu sou um paralítico que anda.
Se eu for em qualquer hospital e mostrar o raio-x da minha coluna, todos os médicos vão falar, é impossível alguém sem uma vértebra andar. Mas aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus. Nesse testemunho, né, que não vai dar tempo, o médico que me operou, quando ele viu que eu comecei a movimentar a perna, ele não acreditou. Ele falou que é algo psicológico. Um médico renomado falou que isso era impossível. Mas tem um Deus que está acima de todas as coisas. E é esse Deus a quem nós servimos, amado. Que bom que nós estamos aqui nessa noite para glorificar esse Deus. Obrigado, Deus, por esse culto. Obrigado, Pai, pela Igreja Batista na Praia. Obrigado pela vida desses pastores. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nesse lugar. Obrigado, Pai, por esse sonho, porque eu sei que aqui é uma semente de uma igreja grande e triunfante, Pai, que o Senhor tem preparado nesse lugar. Obrigado, Pai, pelos teus propósitos, os teus desígnios, o teu amor. Pai, nós estamos aqui como igreja, entregando nossos problemas a Ti, confiando que o Senhor é um Deus poderoso, um Deus grandioso, um Deus forte e poderoso, que não é impossível para Ti. Em Ti está toda a riqueza, todo o poder, toda a sabedoria. Pai, essa situação que é impossível aos nossos olhos é possível para Ti. Uma palavra Sua muda toda a situação. Então, Pai, eu coloco a vida desses meus amados irmãos que eu conheci hoje. Entregamos, Pai, todas as nossas petições a Ti, confiando, Pai, que o Senhor é um Deus poderoso, um Deus grandioso, um Deus maravilhoso. Nós queremos, Pai, e declaramos o Teu amor e o Teu poder sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Só encerrando, amados, aproveitando até um amado do louvor, olha que coisa interessante, versículo 49 diz assim, pediu Daniel ao rei e ele constituiu os negócios da província, Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando Daniel é promovido a governador, ele pede para Deus, para o rei, abençoar os seus amigos que oraram com ele. Daniel foi grato às pessoas que o ajudaram. Quando a gente fala desse ambiente de igreja, amada, é tão bom que a gente tem pessoas que a gente ama, pessoas que a gente respeita, pessoas que Deus coloca na nossa vida. Eu falei, ele procurou os amigos. E aqui na igreja você acha as melhores pessoas. Pessoas que oram, pessoas que amam, pessoas que abençoam. Então nesse momento, antes de eu encerrar, eu te pediria que, eu sei que aqui tem pessoas, pode ser até parente seu, mas pessoas que são instrumentos de Deus na sua vida, pessoas que você respeita e que admira. Então eu queria que você saia do seu lugar, desse um abraço às pessoas e fala, eu respeito você como uma mulher de Deus, eu respeito você como homem de Deus. E você fala, ora e me abençoa agora. Eu sei que há poder na sua oração, eu sei que há poder naquilo que Deus colocou no seu coração. Então sai do seu lugar agora, procura alguma pessoa, duas que são importantes na sua vida, fala para ela, mas ela sabe, não sabe, amado, você tem que aprender essa cultura de honrar. Então procura alguma pessoa que é importante para você e fala, amado, você é importante para mim, eu reconheço você como instrumento de Deus na minha vida, você é uma bênção de Deus para mim, e eu queria que você soubesse disso, e eu quero te honrar como um homem e uma mulher de Deus sobre a minha vida.
poderoso, teu nome é vida. Deus Pai das vidas, estrelas trevas, vencer. Podem sentar, queridos. Louvado seja Deus pela sua palavra, pela vida do seu servo. Enquanto eu via o pastor Dácio dizer que ele era um aleijado que anda, o Espírito de Deus falava no meu coração que todos nós somos. Todos nós somos. Então a gente se identificou com você, meu irmão. E hoje eu descobri por que Deus colocou no meu coração de chamar você para trazer essa mensagem. Foi bênção. E enquanto eu estava ali emocionado, né, com a sua história, com tudo, eu pensei em dizer para você assim: Dácio, você me fez chorar. E Deus também falou no meu coração. Foi não, meu filho, fui eu. Então louvado seja Deus por isso. Você é sempre bem-vindo, meu irmão. E quando você for, cumpra os seus votos. A palavra diz aqui que farei, né, que farei para Deus, né, como gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito por mim. E a resposta é: cumprirei os votos diante da congregação. Então você fez um voto a Deus. Quando você for, continue cumprindo, porque Deus tem feito na sua vida é algo lindo. E você não é somente um aleijado que anda, você é uma pessoa que tem escrito a palavra de Deus, tem escrito sobre experiências com Deus, e com certeza muitas vidas ainda de conhecer o Senhor por meio da sua vida. Aqui, obrigado por ter trazido esse homem, porque ele pensa que ele trouxe, mas foi você que trouxe ele. Fiquei sabendo disso hoje, né? E assim é como todo homem, né? Todo bom homem guiado, né, pelo Senhor e pela esposa, né, que vai nos ajudando. Fiquei muito feliz de conhecer Raquel. E eu tenho certeza que a igreja foi muito abençoada.